o acúmulo da dívida é uma coisa que acontece há muitos anos, tá? Ele vem até de antes dessas crises de cascatas. Agora, essas crises, elas acentuaram e agravaram esse acúmulo da dívida e o pior, a incapacidade dos governos em gerenciar essa dívida, digamos assim. A primeira dessas crises, obviamente, foi Covid. Tá? A Covid gera uma pressão fiscal muito grande e uma pressão na dívida muito grande, ao que os países têm que gastar mais para dar apoio e suporte às suas populações, e, ao mesmo tempo, passaram a arrecadar muito menos, porque a atividade econômica parou. Tá? Então, Covid é a primeira dela. A guerra na Ucrânia vem a gerar uma crise de custo de vida, né? Uma crise de energia, fazendo com que esses elementos essenciais se tornem mais caros para países que têm que importar ele em moeda forte e já estavam com processo de dívida. E, por fim, o processo inflacionário que você vê no mundo hoje faz com que os países ricos começam, principalmente os Estados Unidos, começam a ter que subir as taxas de juros, né? E na hora que você sobe as taxas de juros, nos Estados Unidos, na Europa, você vê uma saída de capital acelerando dos países emergentes, que faz com que eles tenham que subir a taxa de juros, fazendo com que o custo da dívida passe a ser mais caro ainda, tanto em moeda local quanto em dólar, né? Então, essas são a combinação de crises com que fazem com que hoje, segundo o nosso relatório que a gente publicou, você tenha 54%, perdão, 54 países que já estão nesse processo bem complicado de dificuldade em gerir a dívida, né? E o pior de tudo é que muitos desses países são os países mais pobres. Países como Guiné-Bissau, Moçambique, países que estão quase dentro desses 54, mas não estão ainda lá, como Angola. Então, você tem uma série de países que estão muito afetados por essa situação, por crises que não são deles, né? Eles não foram culpados por a crise mundial de inflação, a guerra na Rússia, custo de vida ou Covid, e entre todas essas crises você tem, né, a realidade cada vez mais presente da crise do clima.